Olá, no programa de hoje, os movimentos de Bolsonaro e as pressões sobre seu grupo político. Alvo de inquérito da Polícia Federal, o ex-presidente da República reuniu milhares de apoiadores em um ato público nesse domingo na Avenida Paulista. No palanque, negou o envolvimento em uma tentativa de golpe de Estado e pediu anistia a condenados pelos ataques aos poderes no 8 de janeiro. Qual o peso político dessa manifestação? O tom dos discursos, as presenças e ausências e os possíveis desdobramentos das investigações. Eu converso com a cientista política e professora da Universidade Federal de Alagoas, Luciana Santana. Luciana, sempre um prazer recebê-la aqui no Mundo Político. Bem-vinda mais uma vez. Bom, muito obrigada, agradeço o convite mais uma vez. Luciana, há versões divergentes sobre o tamanho da mobilização popular na Avenida Paulista neste domingo, no ato convocado por Bolsonaro. Enquanto a Polícia de São Paulo falou em 700 mil pessoas, especialistas da USP estimaram em 185 mil. De qualquer forma, foi muita gente de verde e amarelo nas ruas. Bolsonaro deu, uma demonstração de força. Qual que é o significado disso em um contexto político em que ele está inelegível e na mira de investigações? Bom, acho que a principal coisa é isso que você já menciona, né, que faz parte de uma análise mais fina, né, efetivamente, sobre essas manifestações, né? A gente não pode subestimar, né, o que foi o ato, e foi um ato para os apoiadores e aliados do ex-presidente, né, um ato muito importante e um ato muito volumoso, né? Isso mostra, né, que a gente ainda vive um processo de polarização muito intenso. Há uma coesão muito grande na oposição ao atual governo, né, e também as instituições políticas, né, no país, né, ou pelo menos os resultados dessas instituições políticas no país, né, e que há ainda uma mobilização muito grande, né, que vai, claro, de alguma maneira, influenciar decisões, vai influenciar rumos eleitorais, seja no âmbito municipal, seja em 2026, né, nas disputas estaduais e também a presidência, né, da República, né? Então, ontem a gente teve um raio-x mais claro, né, pós 8 de janeiro de 2023, do que a gente tem enquanto oposição, e é oposição forte ainda politicamente. Você acredita que seja capaz de influenciar também comportamentos da própria justiça? Bom, a gente sabe que, diferentemente dos poderes, né, onde a gente escolhe diretamente ali os representantes, né, o executivo e o legislativo, o judiciário, né, acaba tendo ali uma proteção maior em relação a esses tipos de influência, né, que estão muito mais na esfera judicial, efetivamente, mesmo a gente sabendo que componentes políticos de alguma maneira estejam interligados, né? Mas acredito que as manifestações de ontem não vão interferir nos rumos das investigações que estão em curso, né? Mas vão dar condições para os ministros do Supremo Tribunal Federal e para até os órgãos, né, de controle no país, que estão acompanhando diretamente, a própria Polícia Federal, das melhores estratégias, né, a serem adotadas ali, né, em relação ali a possíveis condenações, né, e o tempo, né, nas quais elas vão acontecer. Então, eu acredito que vai muito mais contribuir, né, com a forma como isso vai acontecer, se for acontecer, porque a gente ainda não tem uma noção exata, né, de como se dará esse processo, né, a finalização desses processos, né, mas já mostra ali que, a depender de como determinadas decisões forem tomadas, né, a gente pode ter aí outros episódios, né, não esperados, como a gente teve, inclusive, no dia 8 de janeiro, né, ou mesmo ali uma resistência muito grande a eventuais condenações que possam ocorrer. Apesar de Bolsonaro, Luciana, ter negado, participação
em tentativa de golpe de Estado no seu pronunciamento, a imprensa noticiou hoje que, para integrantes da PF, o silêncio dele no depoimento da última quinta, somado às declarações de ontem, reforçam a impressão na visão desses investigadores de que ele tinha conhecimento efetivo sobre a chamada minuta do golpe. Com isso, há também o risco do evento de ontem ter se transformado em um tiro no pé? Qual que é a sua leitura? Bom, acredito que o tiro no pé acaba não sendo totalmente, porque a gente sabe que também essas manifestações vão ser utilizadas politicamente para manter coesa essa base, né, de apoio ao ex-presidente, né, e mostrar a força política que o ex-presidente ainda tem, né? Mas, claro, o discurso como ele foi feito, né, a descrição, inclusive de forma temporal sobre eventos e de como aconteceria em caso, né, de efetivamente o presidente tentar um golpe de Estado, né, dá muitas pistas de que houve um planejamento e que houve um mapeamento daquilo que seria necessário. Isso, de alguma maneira, juntando as relações premiadas que já aconteceram, juntando outros elementos, acaba potencializando os indícios ali da ligação direta do ex-presidente, né? Não apenas a organização dos atos do 8 de janeiro, mas, né, esse atentado institucional aí contra o Estado brasileiro. E isso é muito grave, né? Houve certo momento que a gente tinha dificuldade de identificar, ou pelo menos o que o próprio judiciário demonstrava era que não tinha ainda elementos suficientes para mostrar essa ligação direta, né? Mas o próprio presidente, ele contribuiu ontem, né, para elucidar ali, inclusive reforçar, né, que sabia da existência dessa minuta, né, mesmo não detalhando ali qual foi a sua participação efetiva, né, nesse ato que foi a elaboração dessa minuta. Luciana, queria voltar em um ponto da sua resposta anterior. Você falava em um certo risco, né, de vermos novos episódios de descontentamentos com decisões judiciais, né, similares aí ao 8 de janeiro. Agora, no ato de ontem, chamou a atenção que Bolsonaro e outros apoiadores que fizeram uso da palavra preferiram majoritariamente baixar ali o tom nos discursos. A exceção foi o pastor Silas Malafaia, que fez ataques e provocações diretas a ministros do Supremo. Mas por quais elementos você acredita que essa base que está ali ainda pode ter reações mais radicalizadas? Bom, pela própria forma de condução dessas manifestações. Então, a orientação era muito clara da liderança, né, das duas principais lideranças que convocaram, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro e o pastor Silas Malafaia, né, que foram os responsáveis ali pela convocação, né, e pela orientação da manifestação de ontem. Né? Então, eu acredito que a mesma forma que eles têm controle sobre esses manifestantes, né, nessa direção, eles também teriam em qualquer outra situação, né? Então, eu digo, claro, a gente precisa, né, aguardar os próximos eventos, né, e fatos que vão ainda acontecer, os desdobramentos, né, desse processo da investigação, né? Mas é muito claro e também considerando outros momentos onde houveram manifestações, onde houveram, inclusive, né, manifestações com ataques diretos às instituições, que essas lideranças são capazes de conseguir convencer essas pessoas ali a seguir determinada direção. Então, se houvesse ontem uma orientação que essas pessoas fossem ali para contestar a justiça, contestar decisões, isso aconteceria, né? Então, fica muito claro para mim que são lideranças fortes, são lideranças que têm controle muito pesado mesmo, né, sobre essas bases, né, que é algo muito, eu diria que demanda ainda para a gente muitas pesquisas, né, como isso é possível,
né? Diferentemente dos movimentos que a gente vê à esquerda, né? Que é muito difícil você manter coesão, manter ali uma única orientação, né? No caso aí dessa base bolsonarista, a gente vê de forma muito intensa, né? Essas respostas ali a essas orientações. Tem a ver, talvez, com o componente religioso, porque foi muito destacado também o discurso da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Parece que fidelizar o eleitorado evangélico é uma estratégia clara dessas lideranças. Eu acredito que é uma estratégia muito inteligente, né? E tem se mostrado muito eficiente, né? Você trabalha ali por meio, eu diria até de células, né? Em que essa orientação consegue ser disseminada de uma forma muito, né? De uma forma muito consistente e consegue manter esse diálogo, né? Das lideranças acima desse movimento até ali aquelas pessoas que estão realmente nessa base, né? Então, acho que a igreja hoje, ela é um componente importante, né? E eu diria que talvez o que diferencia efetivamente de outros movimentos, né? Que a gente tem ou já teve no Brasil em outros momentos. Então, a igreja hoje, né, os evangélicos, né, a igreja evangélica, é um pilar de sustentação muito grande, né, desse movimento bolsonarista, né? Claro que a gente também tem exceções, mas hoje esses movimentos ligados a Jair Bolsonaro, né, e parte da igreja evangélica têm mostrado que têm conseguido atingir seus objetivos. Esses elementos todos, né, que a gente conversa aqui, também a presença ontem, por exemplo, de muitas bandeiras de Israel lá no evento, reforçam a ideia da calcificação, da polarização no país? A gente já tem vários colegas, né, que têm se debruçado sobre esse fenômeno, né, dessa calcificação, né, dessa polarização, né? Isso para mim ficou muito evidente ontem, né? Eu diria talvez um percentual menor, né, do que a gente teve ali enquanto volume de apoio na eleição de 2022, mas que existe uma porcentagem do eleitorado que realmente hoje é muito intransigente, que é muito difícil de alterar ali, né, a sua posição política. Isso para mim está muito claro, né? Então, e aí, claro, é um diagnóstico importante, inclusive para que, né, os políticos e para que aqueles que venham a participar de um possível processo de renovação da política estejam cientes, saber mobilizar e saber por onde ali adotar estratégias e ações para inclusive, né, dialogar, né, ou mesmo pensar outros tipos de estratégias aí com fins eleitorais ou outros, né, que a gente sabe que existe na competição política no país. Você crê, Luciana, caso venha de fato a acontecer, né, uma prisão de Bolsonaro, de militares de alta patente, é uma das possibilidades, né, com o desenrolar das negociações. Isso poderia acentuar ou arrefecer a polarização no país? Eu acredito que a tendência, né, até porque a gente já teve, né, uma experiência né, de prisão, né, de presidente no país, né, e onde a gente não teve essa redução, né, desses apoios ou mesmo dessa polarização. Pelo contrário, houve uma intensificação de ambos os lados, né? O que hoje mudaria os rumos seria se houvesse a possibilidade de uma renovação natural dessas lideranças, né? E hoje, pelo menos no curto prazo, ou pelo menos pelo menos mais aí um ciclo eleitoral, acho muito difícil que isso aconteça, né? Então, há uma tendência muito forte, por exemplo, até a eleição de 2026 ou até mesmo 2030, porque a gente ainda tem, né, aí a possibilidade da inegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, acabar ainda com o tempo hábil de disputar uma eleição em 2030. Então, acho muito difícil que a gente tenha uma redução, né,
dessa polarização política, né? A gente precisaria ter outros elementos para alterar essa dinâmica. Não vejo hoje isso acontecendo, não vejo alternativas também que possam mudar essa situação, né? Pelo menos fora, né, desses dois eixos que a gente já tem muito consolidados aí nessas disputas, né, na disputa nacional que a gente tem no país. Essa sua reflexão nos dá o gancho também para falar de presenças e ausências, né, no evento. 4 governadores foram ao ato: Tarcísio de Freitas de São Paulo, Jorginho Melo de Santa Catarina, Ronaldo Caiado de Goiás e Romeu Zema aqui de Minas Gerais. E todos eles não haviam comparecido à cerimônia que foi promovida em Brasília no dia 8 de janeiro, marcando ali um ano dos ataques, né? Uma cerimônia de Estado que aconteceu em Brasília. Que cálculo político você crê que esteja movendo esses governadores nesse momento? Já é 2026 no horizonte? Estão de olho nesse espólio bolsonarista, digamos assim? Com certeza, 2026, né, Bolsonaro, né, na situação de inelegível, ele precisa de ter ali um nome que efetivamente seja competitivo, né, com chances eleitorais, né, de o sucedê-lo, né, enquanto ator político dentro de uma disputa do porte que é uma eleição presidencial, né? E no caso aí a gente tem 4 nomes, né, de governadores de estados que são estados importantes, né? São estados que a gente não pode, né, desconsiderar nesse xadrez eleitoral, né? Então, claro, houve ali também uma movimentação nesse sentido, né? Primeiro de mostrar lealdade ao ex-presidente, né, para que ele possa ter a confiança, né, de pelo menos poder, né, delegar essa sucessão, né, da competição política a um desses nomes, né? Então é um primeiro movimento, né? Não me causou surpresa os nomes que foram, né? Já eram nomes que mesmo em outros momentos já sinalizavam ali esse alinhamento claro ao ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Foi um número pequeno, mas um número, como eu te falei, considerável, tendo em vista a importância que esses governadores têm e, claro, dessas estratégias aí, ambições políticas que eles têm para 2026. E as ausências te surpreenderam em alguma medida? Foram 9 governadores que tiveram apoio explícito de Bolsonaro em 2022 e que não estiveram no ato. Entre eles, por exemplo, Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, Ratinho Júnior, do Paraná, Wilson Lima, do Amazonas, enfim, 9, né, chefes de executivos estaduais. É o pragmatismo falando mais alto no caso deles? Com certeza, sim, né? E claro, né, a competição política ainda está um pouco distante. Muitos deles a gente sabe que não teria chances ali suficientes de se colocar, ou pelo menos serem escolhidos como eventuais sucessores aí, né, desse legado de Jair Bolsonaro, né? E claro, tem outro cálculo político que tá na arena ali das relações, né, interfederativas que ainda continuam acontecendo, né? Então, há estados onde há uma dependência muito grande ainda do governo federal e que um posicionamento ali num sentido contrário, por mais que a gente não tenha visto retaliações acontecendo por parte do atual governo federal, mesmo né, para O aqueles Rio de Janeiro é um caso específico, né? O Rio de Janeiro é um caso bem emblemático disso, né? Exatamente. Então, mas hoje, né, essa dependência é fundamental. Então, se posicionar agora, antecipar uma situação no meio de um processo ainda de investigação, poderia ali, aí sim, né, ser lido como um tiro no pé desses próprios governadores, né, que dependem aí do governo federal, dependem de decisões, inclusive, né, de outras lideranças que estão ali no legislativo, enfim. Então, é bem sensível aí, bem sensível à situação na qual eles se encontram para poder fazer esse posicionamento claro
e apoiar, né, um evento em que não havia uma incerteza também se ele ocorreria dentro da previsibilidade, né, que foi dada para ele ali, né, quando ele foi planejado e convocado. O movimento do governador de Minas, Romeu Zema, chama a atenção que ele opta por ir à manifestação mesmo com uma ampla negociação em curso, né, que envolve os interesses do Estado e depende diretamente do governo federal, que é a renegociação da dívida de Minas com a União. No caso de Minas Gerais, né, a gente sabe que tem ali também outros atores políticos que também participam, né, desse processo e que, de alguma maneira, também já fazem um cálculo eleitoral para 2026. Né? O próprio presidente, né, do Senado é uma figura forte que dificilmente deixaria retroagir ou, pelo menos, voltar atrás nas negociações que já avançaram muito, né, junto ali ao governo federal, né, em relação às condições que a gente sabe que o Estado de Minas Gerais tem ali, né, né, junto com a União, né? Então, tem outros acho atores que que pesam no caso, né? O Rodrigo Pacheco acaba sendo uma espécie de garantia para a evolução das negociações. Exatamente, eu acho que tem isso, são atores políticos, né, que já se colocaram, inclusive participaram desse processo, né, de negociação e que foram, eu diria, até fiadores, né, desses acordos, né, desse processo que está acontecendo aí de negociação, né. No caso do governador Zema, em especial, a gente tem também uma aposta para 2026, já que ele não pode ser reeleito novamente. Então, ele também busca um espaço ali privilegiado e sabe que, até por suas declarações de críticas ao atual governo federal, ele não vai encontrar esse espaço e nem vai ter a confiança devida, né, né, no atual presidente. Então, as apostas deles realmente estão com esse presidente Jair Bolsonaro, seja, né, pensando ali a articulação para uma candidatura à presidência, né, ou mesmo se consolidando com um nome forte, né, de confiança do presidente para estar, por exemplo, no Senado Federal. Então, são apostas e são peças importantes ali nessa construção até de confiança, ou pelo menos reforçar essa confiança dentro dessa base bolsonarista. Vamos falar um pouco sobre o Congresso agora, Luciano. O apelo, né, do ex-presidente Bolsonaro por anistia aos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro, conclamando, né, os deputados, senadores a agirem. Na sua visão, pode surtir algum efeito prático? Já temos até projetos, né, que tratam de anistia tramitando formalmente no Congresso. Não avançaram, mas estão lá. Um deles, por exemplo, do senador Hamilton Mourão, ex-vice-presidente da República. Marco, acho muito difícil que essa influência vá acontecer para mudar, né, qualquer tipo de decisão a ser tomada aí pelo judiciário, né? O que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023 foi um atentado muito grave, né? E um ataque às três instituições, os três poderes, né, da República, né? Então, acho muito complicado que a gente tenha aí qualquer tipo de retrocesso nesse sentido, né, de mudanças aí nessas decisões que vão acontecer. Acho que é muito mais ali, né, são falas, são inclusive esses projetos que vêm sendo apresentados muito mais para mostrar para as bases uma prestação de conta para essas bases de apoio de que, né, eles estão ali tendo pelo menos algum tipo de pressão, né, que possam contribuir para amenizar as penas ou as condenações, né? Então, muito mais prestação de contas para as bases do que efetivamente influência direta, né, nessas decisões judiciais. Ainda sobre o Congresso, Luciana, a relação entre o governo Lula e o presidente da Câmara, Arthur Lira, né, um personagem que você conhece com profundidade aí da política alagoana, se alterna, né, desde o ano passado em momentos de maior alinhamento
e outros de certa tensão. Mas a agenda econômica avançou e na semana passada houve ali um encontro de Lula, Lira e o Colégio de Líderes em que a promessa foi de destravamento de pautas. Em um ano de eleições municipais e também de pré-sucessão na Câmara, há sinais de um ambiente mais tranquilo para o Executivo ou isso é só circunstancial? Eu diria que, né, com o resultado que a gente teve em 2022, dificilmente a gente teria uma perspectiva positiva na relação, né, do Congresso com o Executivo, né, uma relação tranquila, né, a todo momento. Pelo contrário, a perspectiva era que houvesse muito mais conflitos, né, e que o custo das decisões, da negociação entre os dois poderes seria muito mais alta, né? E é isso que está acontecendo, né? Claro que em alguns momentos com maior, em outros com menor intensidade, mas esses conflitos existem, né? Mas faz parte do processo de acomodação de interesses aí, diante dessa configuração que a gente tem, né? A gente tem um presidente eleito com minoria no sentido de força parlamentar mais fiel, né? Mas que conseguiu ao longo dos meses, ao longo dos últimos um ano, quase, né? Daqui a pouco quase um ano e meio, construir uma relação ali, encontrar alguns denominadores comuns que pudessem amenizar nessa relação entre esses dois poderes, né? Então, eu acredito que, por ser um ano eleitoral e também por demandar menos o Legislativo Federal, né, considerando ali o tempo que os deputados federais vão estar muito mais pensando em retroalimentar suas bases a partir das eleições municipais, a gente tem até menos conflitos do que a gente viu aí nos últimos meses, né, entre os dois poderes. Muito obrigado por mais essa conversa conosco no Mundo Político, Luciana. Eu que agradeço mais uma vez, estou sempre à disposição em contribuir. Muito obrigada. Eu conversei com Luciana Santana, cientista política e professora da Universidade Federal de Alagoas. Falamos sobre as repercussões do ato público promovido neste fim de semana pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, em meio às investigações da Polícia Federal, que apuram o envolvimento dele e de outras lideranças de seu governo em uma tentativa de golpe de Estado. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.